Presidente Rodrigo Pacheco, eu pergunto a Vossa Excelência, presidente, faço uma pergunta que pode agilizar o nosso trabalho. Eu posso ler todo o relatório, não é longo, como também posso fazer um resumo, porque esse projeto que votamos hoje, ele é muito semelhante a um outro que nós já aprovamos e foi para a Câmara dos Deputados. Houve ajuste, naturalmente, do projeto que veio da Câmara, e eu acatei emenda parcialmente da senadora Rose de Freitas, do senador Cajuru, senador Randolph e Maria Gabrilli. Eu pergunto a Vossa Excelência, Vossa Excelência entende que eu devo ler todo o relatório? Eu passo a ler rapidamente. Senador Paulo Paim, esse é um dos projetos mais importantes da pauta de hoje do Senado Federal. Fica a critério de Vossa Excelência, da forma como Vossa Excelência quiser. Temos todo o tempo para ouvi-lo. Fique à vontade. Obrigado, presidente. Fico feliz pela sua contribuição, né? Nem decisão. Contribuiu para que eu leia o relatório pela importância, de fato, dessa matéria. Relatório. Vem ao plenário o projeto de lei número 4.566 de 2021, da deputada federal Tia Heron, que altera a lei número 7716 de 5 de janeiro de 89, para tipificar a conduta de injúria racial em local público ou privado, aberto ao público de uso coletivo. O PL altera a lei do racismo para acrescentar o artigo 20A, tipificando a conduta de injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em local público ou privado, com a utilização de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião, à procedência nacional, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Foram apresentadas em plenário 4 emendas ao projeto. Emenda número 1 do senador Jorge Cajuru, altera o artigo 2, de modo a remeter o tipo penal ao artigo 140 do Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, mantendo a injúria racial como sujeito à mesma pena dos crimes de injúria, consistente na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Ou aqui o termo é pessoa com deficiência, ou seja, de 1 a 3 anos de multa, e em segundo aumento de pena pela metade quando o crime for praticado mediante concurso de mais de 3 pessoas, e prevendo, mediante o novo parágrafo 5º, a caracterização como crime inafiançável e imprescritível quando se tratar de ofensa racial. Emenda 2. Senadora Rose de Freitas segue o mesmo raciocínio, ou seja, o de manter o tipo penal no Código Penal para esse fim, e altera o artigo 2º, propondo apenas a inclusão do novo parágrafo 4º no artigo 140 do Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, classificando o crime de injúria racial como inafiançável e imprescritível. Emenda 3. Senadora Maria Gabrilli, igualmente, pretende remeter o tipo penal ao Código Penal, propondo a inclusão de 2 novos parágrafos no artigo 140, prevendo a elevação da pena em 1/3, quando se tratar de injúria racial em local público contra pessoa idosa ou com deficiência, e classificando o crime de injúria racial como também inafiançável e imprescritível. Emenda 4, senador Randolfo Rodrigues, promove ampla modificação da nova redação do artigo 1º da Lei 7.116, de 5 de janeiro de 89, cujo parágrafo passaria a prever como espécies de crime de racismo qualquer crime não previsto na presente lei que consista na utilização de elemento referente à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, ou que sejam praticados em razão deles, sujeitos à pena de reclusão de 1 a 2 anos de ação penal pública incondicionada e com aumento de pena de até metade, todos eles classificados como inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de indulto, graça ou anistia.
B, da nova redação do artigo 4 da Lei 7.716, equiparando ao crime de negar ou obstar emprego em empresa privada o tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quando o salário e exigir em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores aspectos de aparências próprias de raça ou etnia para emprego, cujas atividades não justifiquem essas exigências, o qual já se acha previsto no parágrafo 2º do mesmo artigo que propõe revogar. Insere novo artigo 20A na Lei 7.716, remetendo à lei de crimes raciais, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro com a utilização de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião ou à procedência nacional, com pena de reclusão de 1 a 3 anos de multa, aplicando-se as causas de aumento de pena previsto no 141 e o previsto no artigo 144 do Código Penal, não se aplicando isenção de pena no parágrafo 1º do artigo 140 e a exclusão do crime do artigo 142. D. Insere alterações do artigo 140 do Código Penal, ajustando o tipo penal para excluir a injúria racial que passa a ser prevista na Lei 7.716 e altera o artigo 149 para excluir do crime de reduzir alguém a condições análogas à de escravo, o agravamento da pena no caso de ser o crime cometido por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. E altera o artigo 359-P do Código Penal de forma a excluir do tipo penal de restringir, impedir ou dificultar o emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa. A qualificação, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Análise, presidente. Preliminarmente, registramos que a matéria sob exame não apresenta vícios de constitucionalidade formal, uma vez que o direito penal está compreendido no campo da competência legislativa, privativa da União, consoante dispõe do artigo 22, primeiro da Constituição. Ademais, não se trata de matéria submetida à iniciativa privada do Presidente da República, nos termos do parágrafo 1º do artigo 61 da Carta Magna. O PL propõe novo crime de injúria. O Código Penal já prevê crime quase idêntico no artigo 140, parágrafo 3º, com pena menor de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Conduta muito próxima também está prevista no artigo 20 da própria lei de racismo, com a mesma pena de conduta previsto no Código Penal. A proposta não inova no ordenamento jurídico, pelo contrário, abre caminho para o conflito de interpretação e aplicação da lei. Não obstante, o momento é oportuno para trazer alterações mais substanciais à lei do racismo, preservando o espírito do PL vindo da Câmara e buscando aproveitar o trabalho, inclusive, da Comissão de Juristas de Combate ao Racismo, instalado na Câmara de Deputados no ano passado. Em 1989, a Lei número 7.716 deu contornos específicos ao mandamento condicional de criminalização do racismo, artigo 5º 42, já alterada desde então por 5 leis, em que pese a evolução legislativa antirracista na ordem jurídica brasileira, a mera criminalização não vem sendo capaz de prevenir práticas racistas que sequer têm sido objeto de persecução criminal eficaz. Isso não decorre de ausência de figuras típicas, tampouco da medida e gravidade da pena prevista abstratamente para os delitos, mas sim de uma resistência sistêmica que se manifesta no campo dos procedimentos, das provas e da interpretação. Por tais razões, opinamos, presidente, pelo acatamento da contribuição dada pelos senadores a esse projeto. Aproveitei parte também de um outro que nós já tínhamos aprovado na Casa. Assim, acatamos parcialmente as emendas 1, 2 e 3 de plenário. Ambas partem de pressuposição de que não seria necessária a tipificação do crime da injúria racial na lei própria que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, de crimes raciais,
e as emendas 1 e 2 tampouco consideram necessária a elevação da pena conforme aprovada pela Câmara de Deputados, com o que discordamos. Aí estamos acompanhando o que veio da Câmara. No entanto, ambas, com muita clareza, definem a injúria racial como crime inafiançável e imprescritível. Quanto a esse aspecto, o objetivo dos autores é convergente com o projeto de lei oriundo da Câmara dos Deputados, o qual, ao qualificar a injúria racial como crime de racismo, atrai a aplicação do disposto no artigo 5º 42 da Constituição, segundo o qual a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Porém, acatando tese já adotada tanto pelo projeto de lei número 4566 de 2021, quanto pelo projeto de lei 4373 de 2020, de nossa autoria, já aprovado por essa Casa e remetido para a Câmara de Deputados em 25 de novembro de 2021, consideramos que melhor atende os objetivos propostos à tipificação da Lei 7.716, bem assim a elevação da pena nos termos propostos pela Câmara e que esta Casa também já aprovou. Acolhemos, porém, a proposta contida na emenda 1, no sentido de que a pena seja aumentada pela metade no caso de a injúria ser praticada mediante concurso de agentes, ajustando esse agravante, porém, ao disposto dos demais tipos penais previsto, onde é considerado o concurso de 2 ou mais pessoas. A emenda 4 propõe importantes alterações à lei de crimes raciais, contribuindo à melhor tipificação desses crimes raciais e adequando, em consequência, o Código Penal. No entanto, a emenda vai bem além do objetivo da proposição que se refere ao crime da injúria racial, equiparando os crimes de racismo na redação proposta ao artigo 1º da Lei 7716. Qualquer crime não previsto nessa lei que consista na utilização, além dos elementos referentes à raça, cor ou etnia, dos de religião ou procedência nacional, e todos eles inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de indulto, graça ou anistia. Trata de tema que, no nosso entender, reclamam o exame mediante proposição específica com o devido detalhamento. Já a alteração do artigo 4 da data vênia trata de alteração apenas formal. As alterações propostas na forma do artigo 20A já se acham contempladas na forma da redação que propomos no artigo 2A, exceto quanto à pena, que consideramos deve ser elevada na forma já aprovada por essa Casa e pela própria Câmara dos Deputados no projeto que ora estou relatando. A alteração do artigo 140 é acatada nos termos, a alteração do artigo 140 é acatada nos termos do substitutivo, relativamente à motivação racial. No que toca à alteração do artigo 149, 359P do Código Penal, que tratam de outros delitos, embora apresente a temática racial, entendemos que as propostas merecem tramitar pela sua importância como proposição autônoma. Assim, opinamos pelo acatamento parcial da emenda 4, na forma do substitutivo que apresentaremos em seguida. Além disso, propomos alterações para servirem como alternativa ao simbolismo sem função, ofertando um mecanismo que visem conferir maior efetividade à Lei 7.716 de 1989, atacando as questões centrais, que definitivamente não passam por mero recrudescimento de pena, estratégia que não gera dissuasão. O primeiro ajuste, superando falha redacional do texto aprovado pela Câmara, consiste em separar o tipo penal previsto no Código Penal, trazendo para o âmbito da lei de racismo as ofensas racistas à dignidade e ao decoro, deixando no Código as ofensas contra a pessoa idosa e portadora de deficiência. Aqui aproveitamos a proposta do PL 4373 de 2020, que aprovamos dessa Casa de nossa autoria, que tratou dessa questão. A mudança proposta tem por objetivo colocar fim
a celeuma relativa à natureza do crime e a incidência da imprescritibilidade constitucional, que nos parece ser objetivo do PL 4.566 de 2021. O Supremo Tribunal Federal, senadores e senadoras, já entendeu que a injúria racial é uma espécie de racismo e, portanto, imprescritível. Isto é, a punibilidade não pode ser extinta e o crime pode ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data em que foi cometido. HC 154248. Com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal confirmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Não obstante, claro, cabe ao Poder Legislativo pacificar essa questão. Assim foi na política de cotas, senhor presidente. Somente depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as cotas não são incondicionais, que nós conseguimos, então, aprovar a política de cotas, que é um sucesso absoluto no país e com o apoio de todo o setor da sociedade, brancos, negros, índios, enfim, é um trabalho belíssimo que essa casa já fez. O segundo ajuste se preocupa com o racismo esportivo. O Brasil e o mundo têm testemunhado cenas de hostilização de atletas com inferiorização expressada por palavras, cantos, gestos, remessa de objetos sugestivos. E por aí vai, presidente. Ocorrências semelhantes também se repetem em espetáculos culturais, artísticos e religiosos. Propomos pena de suspensão do direito, proibição de frequência a locais destinados à prática esportiva artística, cuja experiência tenha apresentado bom resultado no âmbito legislativo de trânsito e também na experiência de alguns juizados especiais, criminais, inclusive aquele instalado nos próprios estádios com o chamado juizado do torcedor, instituído pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Outro tema importante é o racismo religioso. Ao longo da história do Brasil, as religiões afro-brasileiras foram submetidas, eu diria não só elas, não apenas à marginalização social, mas também à repressão do Estado por meio de aparato jurídico, político e policial. Somente a partir da Constituição de 1988, eu fui constituinte, eu lembro da Rosa e tantos outros que estávamos lá, consagrou-se no Brasil o direito à ampla liberdade de crença e de culto, excluindo-se as condicionantes de respeito à ordem pública e aos bons costumes, estabelecidas nas constituições anteriores. Nada obstante, mesmo após a garantia da plena liberdade religiosa, em sede constitucional, as religiões afro-brasileiras, por força de dependência da trajetória, continuam enfrentando, em diversas esferas, tratamento jurídico, político e social desfavorável. Vamos discutir porque o senador Carlos Viana já me conversou comigo sobre esse tema e entendo que procede o que ele vai colocar no segundo momento. No substitutivo, aplicamos a mesma pena no artigo 20 da Lei 7.616 de 1989 para criar obstáculo, impedir ou empregar violência contra qualquer manifestação ou práticas religiosas de matriz africana. A amplitude aqui eu entendo que vamos aperfeiçoar com a visão do líder Carlos Viana. Outro tema relevante é o chamado racismo recreativo. Trata-se da circulação de imagens derrogatórias que expressam desprezo por minorias raciais na forma de humor, de modo a comprometer o status cultural, o status material dos membros desse grupo. Para dar resposta a essa violência psicológica que contribui para gerar a baixa estima em crianças, jovens, propõe-se o racismo recreativo como causa de aumento dos crimes de racismo. Tivemos, de igual modo, a preocupação com o racismo de agentes públicos que, na contramão do espírito republicano, se valem da coisa pública para destilar ódio, preconceito e discriminação, para que se proponha igualmente uma causa de aumento à pena para crime de injúria racial do artigo 20, seus parágrafos. Também propomos a inclusão do 20C, que dá diretriz hermenêutica ao juiz para interpretar crime de racismo. Por fim, a exemplo da boa experiência trazida pela Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, propomos a obrigatoriedade de assistência judiciária para as pessoas vítimas dos crimes de racismo. Com esse ajuste, entendemos
ao fim proposto pelo PL 4566/2021, aumentando a tutela jurídica sobre as vítimas de racismo no Brasil. Esse é o voto. Entre o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 4566/2021 e pela aprovação parcial das emendas. Aprovação parcial de todas as emendas apresentadas com uma bela contribuição dos senhores senadores e senadoras. Emenda 1, emenda 2, emenda 3 e emenda 4, na forma do substitutivo. O substitutivo está na mão dos senhores, não sei se vocês, senhores, entendem que eu devo ler o substitutivo. Passo a ler o substitutivo. Artigo 1º. A Lei 7716, de 5 de janeiro de 89, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2A. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Artigo 20, parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido através dos meios de comunicação social, publicação em redes sociais, rede mundial de computadores ou publicação de qualquer natureza. Parágrafo 2º-A. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, pena, reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos em locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinados ao público, conforme o caso. 2b. Sem prejuízo de pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas do caput desse artigo, sem obstar, impedir ou empregar violência quanto a qualquer manifestação ou prática religiosa de matriz africana. Aqui o senador Carlos Viana me fez uma proposição que eu aguardo ele explicitar em plenário. Artigo 20A. Os crimes previstos nessa lei terão apenas aumentado de 1/3 até metade quando ocorrerem no contexto com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Artigo 20b. Os crimes previstos no artigo 2A e 20 dessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até metade quando praticada por funcionário público conforme definição já prevista no Código Penal no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Artigo 20c. Na interpretação da lei, o juiz deve considerar como discriminatório qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, o que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Artigo 20d. Em todos os atos processuais, civis e criminais, vítima do crime de racismo deverá estar acompanhado de advogado ou defensor público. O artigo 2º, parágrafo 3º do artigo 140 do Decreto-Lei número 2848 de 740, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 140. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena de 1 a 3 anos e multa. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu faço só uma correção aqui, senhores, que é uma correção apenas mesmo de redação, não tem nenhuma alteração de mérito, veja bem. E eu deixo aqui por escrito registrado. Para evitar interpretação errônea da lei, é necessário fazer um ajuste na redação do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 7716 de 89. A redação desse dispositivo faz referência ao parágrafo anterior, com a inclusão do parágrafo 2b, poderia ensejar o entendimento que o parágrafo 3º se refere a esse dispositivo e não o parágrafo 2º, como deve ser. E por isso, deve que seja considerado esse ajuste de redação para que a expressão parágrafo interior constante no parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 7716 de 89 passe a constar no caso do parágrafo 2º. Peço também que seja substituída a expressão portador de deficiência, que não se usa há muito tempo por pessoas com deficiência na alteração do artigo 140 do Código Penal, assim adequando a expressão do Código Penal à Convenção Internacional do Direito a Pessoas com Deficiência e o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Com esse pequeno ajuste redacional, eu dou por lido o nosso relatório.
Era isso, senhor presidente.